de luz, nasce do amor e nos conduz a paz nos envia. Essa de Micaelos, como ele trata do assunto. E eu vou começar perguntando aqui a minha amiga Adriana, né, justamente essa é uma obra, para mim, bastante complicada de se ler. Eu sou um neófito em magnetismo. Adriana, nessa obra ela aponta o que deve ser observado por parte do assistido, né? Achei bastante interessante. Para o melhor êxito na operação, entenda-se a operação como ação magnética, viu, gente? Quais são essas condições que ele aborda, Adriana, para que o assistido tenha justamente digamos assim, um melhor resultado? Como é que Micaelis vai abordar? Quais são os pontos que ele traz para a gente hoje, né, que a gente pode trazer? Por favor. Eu compartilho da sua impressão, Eliane, de que Micaelos ele já inicia, né, com uma regra que me orienta, que norteia essa questão da receptividade, né? E ele diz que o estado de saúde, a receptividade e os estados de origem psíquica e espiritual seguem um princípio, né? Que é aqueles mais materializados, mais densificados, as doses do medicamento deveriam ser mais fortes, né? Aos menos densificados, umas doses mais atenuadas. E aqueles que seriam classificados por ele como mais espiritualizados, notavelmente espiritualizados, a medicina do espírito seria dedicada mais à medicina espiritual do que à humana. E às exceções, caberia a complexidade de cada caso. Mas, trazendo para os parâmetros de hoje, o que seriam essas exceções e essa regra, né? Elas estariam mais voltadas para as duas condições que ele elenca no livro Magnetismo Espiritual, para que haja as boas condições de receptividade do fluido, que são a empatia, né? Aliás, a simpatia e a paciência. Quando ele menciona essa simpatia, não está se referindo à questão de gostar ou não de uma pessoa, né? Porque isso poderia ser classificado também na questão da singularidade de cada um, da perspicácia de cada um ter uma aproximação, uma afinidade maior com outra pessoa do que com outra, né? Aqui ele vem falar da simpatia de uma maneira mais ampla, que seria a questão abordada através do campo magnético, como a simpatia como sendo um fenômeno magnético, que seria uma relação física, moral e espiritual baseada na questão da frequência e da vibração, né? Que seria já o início de um princípio do magnetismo, que seria aquela combinação fluídica, que é o início da ação magnética, né? Não estaria no campo notadamente das relações sociais, gostar ou não de uma pessoa. Já vai, quando a gente vai ver mais na frente, que apesar de gostar de uma pessoa, ter total afinidade com a pessoa, no campo magnético, isso pode se dar de forma a se evidenciar uma antipatia fluídica.
né? Até mesmo entre casais, isso pode acontecer, né? Então, no campo magnético, não se norteia dessa forma, por questão de gostar ou não, né? Já vai se debruçar sobre uma questão bem mais profunda, né? Vai ser a combinação fluídica entre o magnetizador e o magnetizado, para que esse trabalho se torne mais eficaz. E já a antipatia, esse tipo de antipatia fluídica, enquanto o fenômeno magnético, ele vai nortear a questão da diminuição ou da anulação dessa ação magnética, por algo que pode ser revertido, né? Mas aí já são outras situações. E isso também vai influenciar, orientar ou pesar também na questão da outra condição, que é a paciência, né? A questão da receptividade passa pela simpatia, mas também a paciência. E essa paciência também é de forma a ser vista num sentido amplo, que é a paciência em termos de persistência naquele tratamento, né? Que vai haver a preponderância do quê? A relevância da confiança do magnetizado, do assistido, naquele trabalho e também no magnetizador, essa confiança manifestada através da fé, né? Essa fé já um tipo também combinado com a vontade, né? Uma vontade dirigida, orientada, esclarecida também, da importância, né? Que quando a gente vê a eficácia do tratamento, né? O quanto que a maior parte se debruça sobre o assistido, o quanto que ele abraça, o quanto que ele adere ao tratamento, o quanto que ele tem confiança nessa ciência que está sendo redescoberta, né? Que ela já vem há bastante tempo e está sendo redescoberta, não é algo novo, é algo que já se vem sedimentando há bastante tempo. Então, vamos ter paciência, paciência na persistência, paciência na confiança, e nessa confiança se desenvolve a fé naquilo que está sendo proposto e está sendo feito, e também na autoobservação. O que seria essa autoobservação? A paciência também passa pela autoobservação, e são aqueles ver os resultados, ver as consequências do tratamento. Nada melhor do que são as avaliações que, quando a gente menciona, né, o trabalho da ALEM, que são feitas as avaliações semanais, às domingos, e a pessoa que se conhece, que se percebe em tratamento, ela é a melhor pessoa, é o melhor parâmetro que se tem para dizer sobre todas essas transformações que acontecem, né? Pode ter uma ligeira instabilidade ou piora, mas que durante a semana isso vai sendo absorvido e tem a melhora ou permanece no mesmo nível, a pessoa acha que tem essa percepção, né, que permaneceu a mesma coisa, mas as mudanças podem ser muito sutis ou então podem ser bastante relevantes, e isso vai de acordo com cada pessoa, né, a sua sensibilidade em se fazer essa autoobservação. E também essa paciência também se tem a conformação de evitar
a toda sorte de excessos, né? E os excessos vão desde a alimentação, desde o comportamento, desde o abandono, né? A diminuição de vícios, também até os pensamentos, que é um tipo de vício também, né? Um tipo de excesso, aqueles pensamentos negativos, ou aqueles comentários mordazes, né? Que a gente já vê que também tem a própria autorreforma íntima, né? A reforma íntima. Então, tudo isso são excessos, e se a gente for abrir o leque de observação, é bastante amplo, né? Então, tudo isso cai, vai resvalar na questão do parâmetro, da condição de receptividade enquanto desenvolvimento da paciência, né? A fé, a confiança, a autoobservação, a evitar os excessos de toda sorte, e que para que isso se transforme em reversão e mudança de quadro, né? Então, ele é bastante claro, Michaelis, nesse sentido, que, como ele bem falou na frase anterior, né? Essa questão dos excessos, das exceções, que cabe estudá-los a cada um de acordo com o que o magnetizador vai se deparar, porque a cada pessoa ela tem a sua singularidade nessa questão, né? Da simpatia e também da paciência. E isso se reverte o quê? Para cada, mesmo que se tenha uma mesma patologia trabalhada, como a depressão, cada pessoa, né? A gente bem vê, cada pessoa responde de uma forma. Umas têm uma evolução espantosa e outras não. Já é alguma coisa mais paulatina, mais moderada, alguns ganhos, algumas perdas, alguns avanços, alguns retrocessos. Então, essa frase dele, apesar de você demorar para digerir, para esmiuçar, para se debruçar, tem a sua relevância nesse sentido. Quando a gente abre a observação, abre o olhar, para que a gente possa ver o quanto que é impactante, né? Esse sentido de algo que faz parte da fórmula da cura, e que detém a importância de 80%, o quanto que isso vai avançar na mudança de quadro, né? Quando a gente vem falar da manifestação de alguma desarmonia materializada em enfermidade. Então, essas as condições que ele diz que é algo essencialmente fluídico, né? Se a doença se passa, né, na questão da atmosfera perispiritual, mas a reversão, a mudança vai pelo o assistido, né? A sua maior parte e sua grande relevância está na questão da receptividade de maneira ampla do assistido. É por isso que eu fiquei muito feliz quando vocês chegaram. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas
cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.